Oi gente, estamos juntos para mais um vídeo. Que bom, não é? Que podemos sempre termos alguns temas para juntos para compartilharmos, não é? E não só compartilhar com você que recebe as postagens, mas também de saber que existem outras pessoas carentes de uma reflexão, e isso tem me beneficiado e certamente tem beneficiado outras pessoas. A gente sempre aprende com os outros, tá certo? Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever caso você esteja tendo um primeiro contato com os nossos vídeos, isso para ajudar o nosso canal. E ative o sininho para receber as novas notificações, tá bom assim? Muito bem, nós queremos falar de crítica, uma coisa que as pessoas não sabem, ou sabem de maneira errada. Quando se fala de crítica, as pessoas ficam aborrecidas porque diz: fulano está me criticando. Crítica necessariamente não quer dizer que alguém está colocando defeito naquilo que você faz, mas crítica também significa que você está sendo analisado e de repente quem te analisou vai te elogiar, vai louvar a tua atitude, as tuas palavras. Então é importante a crítica para o nosso crescimento. Quando se fala de crítica, fala-se de alguém que está nos observando. Não importa se quem está fazendo isso esteja a nosso favor ou esteja contra. Há pessoas que só aceitam ser elogiadas, só aceitam ser paparicadas. Essas pessoas nunca vão crescer, porque elas são deusas de si mesmas. Então não aceitam jamais que alguém lhes aponte um erro ou um suposto erro. Não gostam de ser analisadas, não gostam de ser abordadas. Isso é um problema sério se alguém está pensando em crescer, em amadurecer. Bom, diz o texto sagrado, o sábio Salomão, por exemplo, ele diz que o seguinte: não repreendas o tolo para que não te aborreça. Repreendas o sábio e ele te amará. Quando nós somos abordados, em primeiro lugar, pela crítica externa, leva-se em consideração, quando alguém está nos criticando, não importa se está criticando a nós, se está criticando o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa igreja, nossos parentes, não importa. Quando vem essa crítica externa, nosso primeiro papel é parar, nos posicionarmos e analisarmos o que foi falado. Depois de certificarmos do que foi falado, veremos se aquilo procede, se aquilo realmente é relevante, se aquilo tem a ver com o que foi falado, se estamos em falta, se fomos acusados, se fomos analisados e apontados como falhos, e se não, nós simplesmente aprendemos que aquilo veio, nós não levamos para o lado pessoal, não adotamos uma postura de vingança. Isso vai provando a nossa maturidade. Quando eu recebo uma crítica pesada e eu analiso apenas, eu tenho a capacidade de analisar, vi que eu não devia nada e não levei isso para o lado pessoal, revela que eu sou maduro. Muitos líderes, quando recebem uma crítica, ou seja, quando alguém aponta ali um erro em algo na sua administração, passam então a observar que essa pessoa que fez a crítica é uma pessoa inimiga. Necessariamente não. Quem tem coragem de falar na sua cara o que você não quer ouvir, chega para você e fala, essa pessoa é digna de confiança, tá? Ainda que ela esteja até errada. Mas se ela fez isso com a intenção de melhorar as coisas, acabou te acusando, dizendo que você precisa voltar atrás no que você está fazendo para que isso melhore, então necessariamente não é uma pessoa inimiga. Mas se aquilo que a pessoa falou realmente tem sentido, é pertinente, então tomamos a postura de mudança e humildemente devemos agradecer aquela pessoa por essa atitude. Bom, essas críticas externas vão provar que eu sou maduro quando eu as recebo e não me abalo. Eu recebo e acabo crescendo com essa observação alheia. Em segundo lugar,
a autocrítica, ela é fundamental para que nós cresçamos. A autocrítica é o quê? É você estar o tempo todo se reinventando. Nenhuma empresa, nenhuma igreja, nenhum patrimônio, seja ele qual for, vai crescer, tá? Se não houver autocrítica. Pode-se observar que grandes empresas que estão logrando êxito já há dezenas de anos, isso acontece porque tem reuniões periódicas, ou semanais, ou quinzenais, enfim. E tudo sempre fazendo aquela análise do mercado, se é o caso, de como está a sua administração, como está o rendimento, o treinamento de funcionários. Então é uma autocrítica. De igual forma existe a autocrítica no sentido do nosso comportamento, no sentido religioso, como nós estamos. A coisa mais bonita que tem é nós nos criticarmos, nós nos autoanalisarmos. Como eu estou? Em que eu estou indo bem? Em que eu estou sendo teimoso ou persistente? Em que eu estou levando vantagem ou em que eu estou perdendo? Como está o meu casamento? Como estão os meus filhos? Em que eu estou sendo arredio? Estou sendo relapso? Em que? Então essa autocrítica é fundamental se nós queremos crescer. Se nós vamos para uma reunião, tá, dita cristã, e se nós vamos ouvir ali uma mensagem, uma palavra, e se isso que nós vamos ouvir não tem o objetivo de nos levarmos a uma autocrítica, então estamos indo lá perdendo tempo. Porque o que vai ser falado é como num consultório médico. Ali vai ter como se diz, um diagnóstico da nossa situação. Nós vamos a esses lugares exatamente para olharmos para a nossa vida e melhorarmos. Não vamos para competir com ninguém, não vamos para procurar fazer uma apresentação para mostrar aos outros uma coisa que não somos. Nós vamos para olhar para a nossa vida e ver como ela está de verdade. Bom, existe a minha autocrítica, aquilo que eu vou fazer, ou aquela análise que eu vou fazer baseada na minha maturidade. Mas a minha maturidade, ela vai obedecer o quê? Quando se fala de maturidade, está se falando de uma faixa etária, de repente eu sou mais maduro ou menos maduro, então isso vai variar. Existe maturidade secular e existe maturidade religiosa. Então eu vou analisar isso primeiro e ver a que nível estou. Só que a minha maturidade, necessariamente, não é o suficiente para me lapidar. Então eu preciso de uma terceira crítica, que é a maior. Eu preciso da crítica divina. Então eu tenho a crítica alheia, eu tenho a minha autocrítica e eu preciso da crítica alheia. E ela está exarada, ou ela está revelada nas Escrituras Sagradas. Então quando eu ouvir o que Deus fala a meu respeito, obviamente eu não vou cometer o delito que o Eli, o sacerdote, cometeu lá nos dias de Samuel. Ele disse, quando ouviu a mensagem de juízo, que Deus haveria de destruí-lo, bem como a sua casa, ele disse, boa é a palavra do Senhor. No entanto, ele não mudou de vida, e aí o mal veio sobre ele, sobre seus filhos, e foram destruídos. Não somos tolos para ouvirmos um juízo divino e escondermos debaixo do tapete isso. O que mais nós encontramos hoje são pessoas, são homens, que apesar de lograrem uma postura eclesiástica ou secular elevada, são homens que têm um governo autocrático e que não aceitam de maneira alguma que alguém venha apontar-lhe os erros. Porque geralmente o errado, ele costuma dizer assim, para ele mesmo, parece que só eu que estou errado, outras pessoas não estão. E aquela pessoa que vem lhe falar a respeito do seu erro, ele vai dizer, até parece que ele está muito certo. Essa é uma atitude de alguém que é um tirano. Ele não aceita que ninguém aponte suas falhas porque ele quer dominar independente de qualquer coisa. Bom, estamos até agora, quando falamos de crítica, estamos pendendo mais para o lado de acusação. Mas mesmo quando alguém elogia a nossa administração
e mesmo quando, ainda voltando para a crítica alheia aqui, acabei voltando, mesmo quando isso acontece, eu tenho que analisar quem está me elogiando ou me criticando, claro, porque de repente quem está me criticando é uma pessoa que não tem noção do que está falando e, como eu disse, nisso a gente aprende. Mas, continuando sobre a crítica divina, Deus é quem faz a análise perfeita. Então, quando Deus me analisa, quando Deus mostra a minha falha, obviamente não é como o adversário das nossas almas, o diabo, o acusador, para nos destruir. Não. Mas quando Deus aponta os meus erros, o objetivo dele é fazer-me crescer. É como espremer uma ferida. Se eu quero crescer, se eu quero ter vida abundante, se eu quero ter saúde espiritual, se eu quero ter saúde mental, se eu quero ter saúde sentimental ou social, eu preciso aceitar que a crítica divina, em outras palavras, o próprio Espírito de Deus, vai me submeter a circunstâncias onde as minhas feridas virão à tona, aonde eu terei que tirar minha máscara, aonde eu terei que mostrar minha debilidade, e isso, obviamente, não é para me destruir, como já disse. O objetivo é expurgar, é espremer o mal e me transformar, certo? Então, quando nós aceitamos essa disciplina, quando nós aceitamos essa análise divina ou essa crítica divina, nós crescemos. Várias vezes encontraremos nas Escrituras a exortação divina sobre arrependei-vos, como no Apocalipse diz, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quer dizer, olha, ele foi observado, foi visto, e o que ele está fazendo não agrada a Deus, então Deus o adverte. Aliás, no capítulo 12 de Hebreus diz o seguinte, que filho há que o pai não corrija? Tá? Porque se estáis sem correção, da qual os filhos são participantes, então não sois filhos, sois bastardo. E todo filho que Deus toma, ele açoita e castiga, porque é filho. Ele não faria isso com o bastardo. Ele não faria, se você não sofre disciplina, você então não tem pai. E todas as vezes que falarmos de cristianismo e falarmos de progresso espiritual, de falarmos de crescimento espiritual, haverá necessidade de crítica. Só os maduros aceitam ser criticados, analisados. Só quem leva a sério uma administração, seja ela do seu ser, porque somos mordomos do nosso corpo, mordomos dos nossos sentimentos, mordomos do nosso psique, mordomos do nosso espírito, porque administramos corpo, alma e espírito, e administramos outras coisas como família, como filhos, como tudo que temos, empresa, igreja, consultórios, enfim. Nós administramos bens que não nos pertencem e precisamos ver como estamos fazendo isso, como estamos administrando. Para que logremos êxito em todas essas áreas, fundamental é que nós não só aceitemos a crítica alheia, façamos a autocrítica e, sobretudo, aceitemos a crítica que vem de cima. Ou seja, para quem crê que a Escritura Sagrada é a maior revelação para os homens, ou seja, é o único meio do homem ter vida abundante e de ter um crescimento sadio. Aliás, a matéria de administração de empresas, ela vem das Escrituras Sagradas. Se nós não levarmos isso a sério, se não aceitarmos isso, então de maneira alguma cresceremos. Toda pessoa que cresce, repito, tem que aceitar a crítica. Então, crítica na vida, sinônimo de quem é maduro. Você suporta ser criticado ou quando a crítica começa você fica irritado? Você já olha para outra pessoa como inimiga? Uma pessoa que te fala a verdade na cara constantemente é uma pessoa que te ama. Porque se você não está errado, o que é que você faz? Aliás, vou até abrir aqui um parênteses, aconteceu alguns anos atrás, uma senhora estava reclamando e falando mal da vizinha dela. Aliás, eu analisei que ela estava cheia de mágoas, e aí ela disse que isso era por causa de uma vizinha, que era atormentada, perturbada, e eu perguntei para ela, quem é maior, você ou a vizinha perturbada? Ela disse, claro que eu, porque eu sou cristã. Eu falei, não, é a sua vizinha. Porque se você diz que é cristão, se você diz que é mulher de Deus, se você diz que é espiritual, por que você não suporta a fraqueza da sua vizinha? Então, uma vizinha, um vizinho, um professor, um patrão problemático que vive pegando no nosso pé, e isso nos tira do sério. Se nos tira do sério, se nos faz perder a paz,
esta é a maior prova de que o problema está conosco. Foi duro essa? Pois é, repreendas o sábio e ele te amará. Não repreendas o tolo para que ele não te aborreça. Lembra que falamos no início? Então, para eu saber se eu sou maduro, eu tenho que ter estrutura para suportar a afronta alheia. Então, fica aí esse vídeo para você, dá uma parada para perceber quem é que pega no teu pé, quem você até corta caminho para não encontrar com essa pessoa, porque vai falar o que você não gosta de ouvir. Pois bem, quando você puder parar, suportar o que ela vai falar e amá-la, agora você está começando a amadurecer. Imagine se Deus, pensa por aí, imagine se Deus não suportasse nossa ignorância, não suportasse a nossa fraqueza. O que seria de nós? Por isso que ele manda amar o inimigo, orar pelos que te maltratam, bendizer os que te maldizem, para ser chamado filho de Deus, certo? Olha para quem está à sua volta que mais te perturba. Aquela pessoa que quando você olha, já chegou. Lá vem o perturbador. Pois bem, quando você puder falar com essa pessoa, mesmo rebatendo pacificamente, quando você conseguir estar perto dessa pessoa e as palavras dessa pessoa não mais te perturbarem, agora você está amadurecendo. Você está equilibrado, certo? Uma coluna, ela tem que ser vibrada até o ponto dela ficar firme. É assim que a gente faz com uma coluna quando enche de concreto. Você vibra para que ela não fique com nenhuma broca. Então você está sendo sacudido pelas circunstâncias da sua volta para você amadurecer. Então dá uma olhada se não tem broca na sua vida espiritual, sentimental, psicológica, social, enfim. Olha aí, tá bom? Então, uma boa reflexão, aceite a crítica, aceite ser criticado, faça uma autoanálise, cresça e tenha uma vida abundante na presença de Deus. Shalom e que Deus te abençoe. Até lá, até o próximo vídeo.